E aí, pessoas do YouTube? Menina, diz que segunda-feira eu fui no CAPS buscar os remédios de uma amiga minha, sabe? Aí eu saí de manhãzinha, fui, botei um óculos na cara, uma calça, uma blusa com decote, babadeiro, né? Que sabe que eu gosto de andar com decote, 24,48, entendeu? Que é pra afrontar a sociedade mesmo. Aí diz que eu chego lá no CAPS, né? Eu me sento numa cadeira, porque tem a filazinha que eu fui na farmácia buscar os remédios dela. Aí eu me sento, aí tem a filazinha que eles botam as cadeiras para as pessoas sentar, né? Aí quando se levanta uma pessoa da fila, aí vai a outra senta no local. Só que eu estava lá sentada e chegou um velho asqueroso, porque eu sou assim, tá? Se você não quer sofrer preconceito, você não pratique o mesmo. Não tem essa história comigo mais não, de que uma violência não justifica a outra. Me deu uma pedrada, vai levar duas. Sorry. Entendeu? Comigo não tem mais esse negócio de politicamente correto, não. Ela disse que minha alma tá dark. E ele percebeu que eu era uma travesti, né? Diabo desta maricona, vou falar logo é assim. Aí eu me levantei, aí o rapaz ia sentar no meu local, né? Porque eu me levantei pra ir buscar o remédio dessa minha amiga. Aí ele pegou, não, ele pegou e disse assim, não, não sente agora não. Espere esfriar. Ele, né, falando pro cara não sentar no local que eu estava sentada. Aí eu peguei, olhei pra cara dele e virei, né? Aí ele, não, não sei o que, começou a falar, sabe? Abobrinha. É que nem antigamente, aí como ele percebeu que eu era uma travesti, ele veio tocar na história do HIV. Ah, porque antigamente era que na história do HIV, quando você sabia que uma pessoa tinha, você não podia sentar no mesmo local porque não tinha essa informação. Aí eu peguei, virei pra cara dele, comecei a olhar pra cara dele com a cara de psicopata só pra ver se ele ia um pouquinho mais longe, sabe? Que eu já ia sapecar a mão na cara daquele velho. Aí ele pegou, viu como eu comecei a encarar ele pegou e rapidinho foi contornando a história. Não, mas hoje em dia a gente sabe que não tem problema, que não sei o quê. Porque ele viu, né, que eu já tava me enfesando ali com ele. Agora você vê, né, bicha, como ainda nos dias de hoje, essas criaturinhas, né, que são, não é todo mundo não, né, mas tem, porque, bicha, você pode, ó, se você fizer uma pesquisa, qual é a maior taxa da população que vive com HIV no Brasil? São os homens, não são as mulheres trans, nem as travestis e nem as mulheres cis, não, meu amor. Aí umas pragas dessa, bicha, não pode ver uma travesti ou até uma gay no meio da rua, julga já como se fosse uma pessoa doente, entendeu? Só, meu amor, que eu com 20, ano que vem faz 23 anos de putaria. Já fiz de tudo que você imaginar no meio da rua, de sujeira. Mas eu não tenho HIV, entendeu? E vou até mostrar meu exame aqui pra vocês, que eu fiz agora mês passado. E quem tem também, ninguém tem o direito de julgar, nem ficar com nojo, porque vai todo mundo pro mesmo buraco, entendeu? Eu fiquei passada com esse velho, tu acredita? Aí eu peguei, me virei, fiquei olhando pra cara dele ver se ele ia falar mais alguma besteira, sabe? Aí ele pegou e contornou a história. Que a mulher, um diabo desse, perdeu o medo da morte, não foi? Porque, mano, como é que ele fala? Começa a falar, se a pessoa tivesse uma pessoa com essa doença lá, a pessoa poderia processar ele. Tu tá entendendo? Velho ceboso. Não, e o pior, ele tinha cara daqueles homens velho que pratica o preconceito de dia e de noite vai na rua dar bunda pras bichas. Tu tá entendendo? Aí tu já pensou se no caso eu tivesse em pé, ele tivesse levantado da cadeira e eu tivesse falado pra outra pessoa, não, meu filho, não sente aí não, porque senão você vai pegar a velhice. Ele já era, né, já um caboclo já de 60 e tantos anos. Mas tinha a cabeça bem lúcida pra ficar falando merda, besteira, entendeu? Então é isso, mano. As pessoas, elas são assim, elas querem praticar o preconceito, mas quando elas sofrem na pele, Ave Maria, o mundo cai, o mundo desaba, tá entendendo? Aí eu te pergunto, quantos e quantos homens gostam de usar preservativo? Tanto com as mulheres, ou com as trans, ou com as amantes. Eu mesmo, quando eu saio na rua pra fazer meus babados, filho, eu tenho que brigar com eles, porque eles não querem usar o guanto não, viu? Vocês estão entendendo como é a história? E esses mesmo que julga, pratica preconceito de dia, aí de noite nas escondidas vai na esquina, dá o de pasmona, tá entendendo?
Então, minha filha, eu fico passada, querida. Sei, minha filha, que eu me virei peixão, mano, mas eu comecei, eu olhei pra cara dele com um ódio tão grande, sabe? Que ele percebeu, ele pegou, ficou bem murchinho, aí contornou a situação todinha. Porque, bicho, vai que a pessoa, pô, se você não tem o que falar, cala a boca, tá entendendo? Ele teve foi sorte, porque se eu tivesse com o meu exame na mão, eu tinha feito ele comer. Esfregava na cara dele primeiro, depois eu fazia ele comer. Aí eu ia presa com gosto, entendeu? Então é isso, eu fico passada. Por isso que quando eu digo para as meninas se cuidarem, para elas usarem um guanto, tanto as que tem como as que não tem. Tem umas que ficam de cara torta pro meu lado, para de ver os vídeos, sai do canal, tá entendendo? Então é isso, a gente tem que se cuidar mesmo, que a gente vai mostrar para esse povo que nós não estamos mais ali nos anos 80 em relação a esse tipo de assunto ou esse tipo de conversa, esse tipo de besteira que as pessoas falam, né? Porque hoje em dia, pelo menos, tem muitas meninas que eu conheço que se cuidam muito mais fazendo sujeira no meio da rua do que essas pessoas que querem ser donos da moral e dos bons costumes. Você tá entendendo? E eu saí de lá nervosa. Mas é desse jeito, viu? O homem hétero, cis branco, ele acha, né? Ainda nos dias de hoje que é o dono do mundo. Só, minha filha, que enquanto eu for viva, eu não deixo passar essas coisinhas não, entendeu? Agora ele teve muita sorte, porque ele contornou a situação. Se ele tivesse falado mais uma besteirinha, ele tinha saído de lá sem a pele. Cabra velho safado, né, bicha? Tu acha? Agora, se eu fosse chamar ele de velho asqueroso, se eu fosse dizer pra uma pessoa não sentar na mesma cadeira que ele, pra não pegar velhice, porque ele não era doido não, tá? Ele tava lá pra buscar remédio para um parente dele. Porque depois vão vir comentar, ah, mas você tá falando de uma pessoa que tem distúrbio mental. Não, ele tem distúrbio mental nenhum. Ele estava lá que nem eu, que fui buscar remédio pra uma amiga minha. Entendeu? Porque eu não vou discutir com uma pessoa que tem distúrbio mental, uma pessoa, né, que tem problemas. Também tem um pouquinho de consciência. Aí se eu fosse cometer preconceito contra a pessoa que ele estava lá buscando remédio, ah, não vou me sentar nessa cadeira não, porque eu posso pegar uma doença mental, me sentando na mesma cadeira que a pessoa. Entendeu, bicho? Então eu fico passada. O ser humano é desse jeito, não todos, né? Os que não têm noção. A sorte dele foi essa, que eu não tava com meu exame na bolsa, senão eu tinha esfregado na cara dele. Sem dó nem piedade. Quero saber, porque se tem boca pra falar o que quer, tem que aguentar as consequências, não é? Então é isso, gente. Esse vídeo foi só um vídeo curtinho pra falar como foi minha segunda-feira, que eu já acordei passando raiva. Mas enfim, né, Mona? É babada. A vida de uma travesti, de uma transexual. Não é brinquedo, meu amor. Aonde a gente vai, seja ela puta ou não puta, saudável, com algum babadinho, entendeu? Somos todas colocadas no mesmo pacote, no mesmo saco. E quando eu falo isso, eu falo de tudo que é ruim, entendeu? Tô querendo dizer que um é melhor do que a outra, não. Tá? Porque tudo a gente tem que deixar mastigadinho aqui. Porque sempre vem um politicamente correto, da casa do caralho, falar merda, sem ter uma gota de vivência da realidade, sem entender quanto, quanto o mundo, quanto as pessoas são ruins, né? Quanto as pessoas às vezes abrem a boca pra falar o que não sabem, entendeu? Então é isso, meus amores. Foi só um videozinho pra contar pra vocês. E mais uma vez eu vou falar e vou tocar nessa tecla. Gente, meninas, meninos, o caralho de asa. Usem preservativo. Tá bom? E é sobre. Beijos. E até daqui a pouco. Tchau. O mundo que lute.